E se amanhã você não estiver mais aqui, seu patrimônio pode cuidar da sua família. É esse o assunto do podcast Método 2 em 3 de hoje. Tudo bom, Carlos? Tudo bem, Inácio? Carlos Amorim aqui. Seja bem-vindo, cara. Seja bem-vindo. Meu nome é Inácio Corrales. Estarei aqui cuidando desse podcast. Eu já ajudei a investir em apartamentos e fazer com que eles se paguem sozinhos a mais de 2.300 pessoas em 23 eventos de lançamentos e workshops. E vamos falar hoje sobre aposentadoria, vamos falar sobre seguros de vida, vamos falar sobre como o imóvel joga um papel protagônico nesse mundo da segurança, da responsabilidade, da família. No final das contas, todo mundo sabe que investir em imóveis é um bom negócio. É seguro, é para toda a vida, você paga sozinho, mas nem sempre, né? Sim, Será sim. que tá assim como que funciona? Inácio, eu sou suspeito a falar, empresário também do mercado imobiliário, especialista em leilão de imóveis, também cofundador do Método 2 em 3, apartamentos que dobram em 3 anos. E, cara, esse tema, né, como garantir o futuro da sua família, mesmo que você não esteja mais aqui, é uma pergunta que muita gente não gosta de falar, né, Inácio? Ah, Eu vejo falar na de minha imóvel. família de origem, né? Meus pais, meus irmãos, a gente tem um pouco de tabu aí para conversar sobre isso. Confesso que eu tenho um pouco mais de liberdade com a minha esposa, minha família, porque eu vejo que isso é muito importante, a gente não pode ignorar a realidade e a gente acha isso tão importante que trouxe como um tema aqui para o podcast. Então, a minha pergunta é, quando foi a primeira vez que tu se fez essa pergunta, Ignacio? Ah, Hã? boa. É, é a primeira vez. Tá me pegando aí pesado. É verdade, o tema falar de morte e não necessariamente morte, hein? Às vezes não precisa morrer mesmo. Basta com você ficar inválido. Às vezes foi um pianista, perde os dedos, ele não consegue mais sustentar a família porque a fonte de sustento dele foi truncada, foi arrebatada dele. E respondendo a sua pergunta, quando foi a primeira vez que eu me senti ou comecei a tocar nesse assunto, foi no ano 2017, no início de 2017, fim 2017, do ano 2016, quando a empresa familiar, que na época eu já era o representante legal, uma empresa de quase 40 anos do mercado do turismo, empresa que tinha dado para a minha família e para mim, como adolescente, todo um sustento. Eu nasci numa família de classe média acomodada, sempre tive liberdade de viajar, ter férias, uma ou duas vezes por ano. Sempre pagaram na minha faculdade, sem problema nenhum. Nem estava na minha cabeça a possibilidade de não ir na faculdade. Ou seja, era óbvio que eles iam pagar a minha faculdade. Quando eu cumpri 18 anos, recebi um carro. Quando chegou a época dos celulares, recebi um celular. Ou seja, sempre teve tudo o que eu precisei na minha vida. Sempre sentia aquela segurança, aquelas costas financeiras da família. Só que no ano 2017, quando a empresa familiar quebrou, pela primeira vez na minha vida, aos 40 anos, cara, tinha 40 anos na época, pela primeira vez senti essa vulnerabilidade. Daquele respaldo financeiro não estava mais. Coisas da vida, nesse mesmo momento, o banco que nos chama e nos liga e nos diz: olha, não se apresenta em liquidação, porque liquidação é quando tudo quebra, né? Uhum. Porque você comprou um imóvel, cara, lá atrás, faz uns 10 anos atrás, e a gente fez uma avaliação nele, e ele está custando quase 3 vezes o valor que você comprou. Na época tinha comprado, fazendo uma troca de moedas, né, do Chile para cá. Para quem não sabe, eu sou chileno, já sacou pelo meu sotaque, né? Que já ajudei a pessoas a investir em apartamentos tanto no Chile quanto no Caribe, na Espanha e obviamente aqui também no Brasil. E ele me falou, cara, teu apartamento tá que custava, que tu comprou aproximadamente em 400 mil reais, e falo aproximadamente e não falaria o preço exato, porque fiz a mudança de moeda, como falei. Hoje está custando acima de 1 milhão de reais. 1 milhão e 300, se mais não me lembro, que ele falou na época. Mas você já investia então em imóveis? Eu tinha comprado um Aqui, imóvel anos antes, na época de ouro do turismo, na época do e-mail, para tu mais ou menos ter uma ideia de quão velho eu sou.
Para quem não sabe, o turismo viveu uma revolução informática muito grande. Do telex passou para o fax, do fax para o e-mail. E na época do e-mail, a empresa do meu pai, da família, cresceu muito. Era uma empresa de turismo receptivo na época. E durante um período de, sei lá, 5 anos, o turismo viveu uma revolução informática muito forte. Eu não sei como tu viaja hoje, mas a maioria das pessoas. Eu descargo um aplicativo, viajo para qualquer lugar do mundo, 2 cliques. De fato, nesse exato momento, a gente está gravando esse podcast em Florianópolis, quando eu moro perto de Gramado, e eu viajei para cá, sem hospedagem nenhum, e quando me lembrei que tinha que dormir em algum lugar, fiz 3 cliques e a gente achou uma hospedagem espetacular, e a um preço muito bom. Bom, antigamente não era assim. Antigamente, para tu conseguir viajar, tinha que enviar um e-mail para uma agência de viagem. A agência de viagem tinha que enviar um e-mail para uma operadora de turismos no Brasil, mayorista emissiva, e a empresa emissiva enviava um e-mail para nossa empresa. Nós, no período de 24 ou 48 horas, enviava um e-mail para o hotel, para o transportista, para o guia, e montava todo o pacote para responder para a operadora e a operadora responder para a agência de viagens. Já imaginou? Que loucura! Hoje em dia é clique, 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 confirmação instantânea, cara. Então, como a gente não conseguiu se transformar digitalmente, no último ano, alguma coisa tentei fazer já quando percebi que o cliente tinha mudado sua forma de comprar, que já não estava mais na agência de viagens, que estava na internet, já era tarde demais. E olha que continua Então, assistindo as quando, agências quando de tu viagens. sentiu um pouco de insegurança, vulnerabilidade, a primeira coisa que você pensou em segurança foi botar dinheiro em imóvel, então? Eu me desviei um pouquinho do caminho, desculpa. Mas voltando ao assunto, quando que eu percebi que ah, Porque você está falando im- sobre o imóvel que você comprou, né? correto, eu comprei aquele Então, imóvel. quando você percebeu e eu quero entender quando é que você já percebeu, né, o imóvel como uma fonte É. de proteção patrimonial, que seja. Sim. Bom, foi exatamente nesse momento, quando o gerente do banco me faz ver que o imóvel tinha se valorizado. Olha, eu sabia que os imóveis se valorizavam, tá? Eu não sou burro, mas nunca imaginei que tanto. Para mim foi incrível saber que eu tinha ganhado dinheiro com dinheiro que não era meu. Esse imóvel eu tinha comprado com dinheiro do banco, realmente. Eu tinha botado uma entrada, ainda parcelada. Portanto, para mim foi espetacular. Mas o mais forte no momento foi a sensação de vulnerabilidade que pela primeira vez na minha vida eu senti aos 40 anos. E foi através do imóvel que eu recuperei aquela sensação de segurança. Oh, é sério? Que eu estava dando por perdido. Isso ali era um imóvel pequeno que até socialmente eu tinha sido. Me tinha feito bullying por causa do imóvel, porque era um imóvel de um apartamento pequenininho, compacto, pequenininho. Eu já tinha 2 filhas. Então, portanto, as pessoas me perguntavam se o imóvel que eu morava era próprio ou alugado. E eu falava que era alugado. E me perguntavam se eu tinha imóvel. E eu falava que sim, que eu tinha comprado um apartamento de um quarto. E me criticava muito, mas como é que tu compra um apartamento de um quarto e não compra um apartamento de 2 ou 3 quartos? E aí eu tentava explicar que eu não conseguia comprar um apartamento de 3 quartos onde que eu queria morar, e consequentemente eu acabei comprando um apartamento menor que eu sim conseguia Uhum. comprar. A maioria das pessoas, hoje em dia vejo isso com muita clareza, não conseguem fazer ou tomar essa decisão. Ficam esperando até ganhar mais dinheiro para poder pagar aquele apartamento ou casa onde que eles querem morar. Só que os preços dos apartamentos, das propriedades, crescem muito mais rápido, maioria das vezes, né? Do que os nossos salários. Sim, sim. E isso se tu não ganhar da inflação. Ô, Ignacio, sabe uma coisa que você falou agora que eu não tinha percebido comigo? Foi tu falasse uma coisa muito forte que é eu foi quando eu senti uma segurança, foi quando tu adquiriu teu primeiro imóvel ali, né? Uhum. Segurança. E eu vim lá atrás que eu lembrei de quando eu tive essa sensação, né? Essa insegurança veio pra mim foi no período da pandemia. Hum. Porque, ao contrário de ti, eu tinha investido já em imóveis, né, no começo, mas eu comecei a me desfazer dos meus investimentos em imóveis lá atrás, porque eu entendia na época, né? Eu falo que hoje eu interpretei errado Pai Rico, Pai Pobre, que ele falava que imóveis era passivo
Enfim, eu tinha a ideia de pegar meu dinheiro, todo o meu capital, vendi, botei meus imóveis para vender, coloquei, apliquei ele em fundos, ações, e foi na pandemia, empresas, coloquei também empresa, e foi na pandemia que eu vi toda aquela insegurança, aquele meu capital em um certo momento muito vulnerável, né? Uhum. E quando eu olhei para trás, eu enxerguei todos aqueles imóveis que eram meu, que eu vi eles tudo, Que tu tinha vendido por, sei lá, 1 milhão, tudo tinha... valorizando, ou muito estável. O meu aluguel, na época, daí eu mudei para aluguel, meu aluguel teve muita oscilação, então eu tive essa insegurança. E hoje, investindo em imóveis, eu vejo como, né, depois, claro, mudei, aprendi com isso, né, na toa que hoje sou empresário do mercado imobiliário, né, tenho um projeto, Método 2 em 3, onde a gente ensina, junto com a Brokers, como investir em imóveis. É, como isso realmente traz esse sentimento que você falou, né? Como o imóvel traz essa sensação. Mas por que que o imóvel traz essa sensação, né? Por que que a gente tem esse sentimento por ele? Será que ele é verdadeiro mesmo? É alguma crença que a gente tem? Vamos É abraçar. autêntico? Vamos abraçar o tijolo, tirar uma foto com o tijolo. Exato. Por que que ele traz essa sensação de segurança, de proteção? Qual é a relação dele com esse nosso tema hoje, né? Bom, o tema de hoje é se amanhã você não está mais aqui. Basicamente, a gente está falando de morte, de morrer. Eu falei que tu não precisa nem morrer, você pode ficar inválido 75% e já os seguros começam a ser ativados. Então, uma forma de muitas pessoas se sentir mais seguros é através de seguros, seguros de vida. Quando você morre, o seguro passa um dinheiro para a tua família, teus herdeiros, ou para quem você decidir, tá? Então, só que o seguro de vida não é a única forma de você garantir o futuro da sua família. Eu descobri no investimento imobiliário uma outra fonte de não só deixar a minha família assegurada e coberta, vivendo das rendas dos imóveis, mas também, no caso que eu não morrer, eu poder viver daquelas e desfrutar daqueles apartamentos, daquelas rendas. Então, é uma mistura. Para entender melhor esse negócio dos imóveis versus os seguros, a gente precisa explicar um pouquinho sobre como funcionam os seguros de desgravamen. Talvez você saiba, ou talvez não, que está nos ouvindo, mas o seguro de desgravamen é um seguro que se ativa quando você morre ou quando você tem um acidente que te deixa inválido por mais do que 75%. Então, particularmente o seguro de desgravamen está vinculado a uma hipoteca, ou seja, teus créditos, os créditos de moradia, de vivenda. Um financiamento bancário de apartamento. Só que o assegurado do seguro não é você, não é a sua família. O assegurado desse tipo de seguro é o banco. É um seguro que você paga para o banco ser coberto. Mas coberto de quê? Qual que é a cobertura? A cobertura da prima é sobre a dívida. Então, portanto, quando você morre ou fica inválido 75%, a companhia seguro paga o banco. E, portanto, é ali que as pessoas falam: ah, meu apartamento vai ficar quitado. Tá quitado. Por isso que acontece esse fenômeno de que se você morre, a sua Uhum. família começa a viver das rendas dos imóveis. Ou Por isso, seja, não fica passivo. Ou seja, antes que era um passivo, não, mas era, assim, era uma dívida que tinha, um uhum, financiamento que ainda tinha a honrar, né, um saldo devedor que uhum, teoricamente iria para os herdeiros, ausência, mas tem esse seguro proteção que quita e eles ficam somente com a parte do ativo. É correto. interessante porque, né, na modalidade de seguro de vida, a gente existe alguns tipos que a gente investe ali um recurso por mês, um investimento, sei lá, Uhum, que, por exemplo, de R$ 100.000, que, que quando a gente vem a faltar, né, como se fala no termo técnico e elegante, quando tu conversa com alguém de seguro de vida, é, eles dobram esse valor ali para você, ou dar um prêmio para você poder usar isso como né, ajudar um pós-morte, enfim, como seguro. hum, Então, mas pensando que se você tem ao invés de investir nisso, investir num imóvel que tem esse seguro também, que se tu vinha faltar, ele
ele torna a ser quitado e fica isso como herança, é uma outra estratégia de diversificação interessante. Não, eu realmente Não não tinha entendi pensado. a fundo sobre esse seguro. Hum. Bem O que interessante mesmo. aconteceu comigo no ano 2017 foi que quando eu me senti tão vulnerável e comecei a descobrir o mundo dos investimentos imobiliários e decidi entrar no investimento imobiliário, nossa, cara, foi uma sensação de desespero, eu precisava de um imóvel, de vários imóveis, porque eu queria, como eu me sentia tão vulnerável, é cada família, mas na minha família, eu sou a fonte de renda da família. Uma decisão interna, familiar, né? Quando a minha mulher ficou grávida, nós ficamos grávidos, a gente dividiu os roles. Ela ia cuidar, ah, ia se dedicar, né, 100% a cuidar do Tomás, no caso, nosso filho, e ela hoje em dia tem um rol mais de cuidar da casa, cuidar de mim, cuidar do Tomás. E eu fico com toda a responsabilidade econômica. Certo ou errado, é o jeito que a gente temos, o nosso combinado é esse. Então, se eu morrer, ela não tem como se sustentar. Portanto, para mim, durante todo um período de recuperação, que demorei uns 3, 4 anos, até que eu consegui comprar suficientes imóveis para me deixar em paz, no caso, o meu número foi 5 apartamentos. Quando eu atingi essa meta de 5 apartamentos, cara, eu não tenho palavras para explicar a paz que me dá todo dia quando eu deito na cama. Oh, e vou Mas dormir. agora uma pergunta, Que paz. você quebrou e daí você conquistou 5 apartamentos. Sim, Qual foi a mágica? Assim, rapidamente. sim, demorei aproximadamente. E outra pergunta também, já aproveitando, é, eu já escutei você falando sobre a importância dele do imóvel não ter liquidez, mas muitas pessoas falam, mas o imóvel não tem liquidez, Que né? Não bom. tem liquidez. Por que que você fala que é bom não ter liquidez? Nesse caso, não seria ruim não ter É, liquidez no caso de vir a faltar, né? Não estar mais ali na questão da herança. correto. Por que você defende que é bom o Cara, imóvel por não ter liquidez? se tu estuda finanças, se tu é um broker e é financeiro e compra e vende ações, liquidez é muito importante. Mas tu não só compra ações. Na tua vida é muito mais complexa do que isso. Eu não comprei o imóvel porque eu queria vender ele. Eu comprei o imóvel porque eu queria segurança para meu futuro. Eu comprei o imóvel porque eu queria o seguro de desgravamen vinculado a ele, associado à hipoteca. Eu queria dormir em paz. E o seguro, desculpa, e o apartamento, o investimento imobiliário, o apartamento particularmente, que foi o veículo que eu utilizei, é justamente difícil de vender. E como é difícil de vender, se eu passar por dificuldade econômica novamente, que já passei de fato, a vida acontece na gente. A vida não é linear, maravilhosa, todo perfeito a vida toda. Tem altos e tem baixos. Tem baixos, 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 baixos. Um alto, alto, baixo, 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 alto, baixo. Então é complicada a vida. O que, por exemplo, um carro novo? Cara, um carro novo tu vende muito rápido, Uhum. mas um apartamento tu demora, sei lá, meses em vender. Então, mesmo que você liquide um apartamento, você demora. Portanto, é mais fácil procurar outras soluções a seus problemas do que vender o imóvel. Porque o imóvel é um negócio, é um investimento de longo prazo. Sim. Excetuando a particularidade, É. o tipo de investimento que a gente propõe aqui, ou que a gente fala aqui, para duplicar patrimônio em 3 anos, fazer com que ele se pague sozinho, tem esse intuito. Uhum. Muito diferente a outro tipo de investimentos imobiliários, como você faz, por exemplo, que compra apartamentos de leilões, compra, arruma e vende. Isso é diferente. Ali sim a liquidez é muito importante. Porque o foco daquele negócio imobiliário é totalmente diferente. Uhum. Quanto mais rápido você compra e vende, quanto mais rápido você faz aquele ciclo de investimento, melhor. Portanto, quanto mais líquido seja o apartamento que você compra, melhor.
Mas o ângulo que eu tô, o motivo, o meu porquê profundo de comprar o apartamento é totalmente diferente do que isso. Que é de fato a conversa de hoje. E se você não tá mais? Já pensou? Eu não tinha pensado nunca nisso, Uhum. até os 40 anos. E quando é que você vai revelar a mágica para ter 5 apartamentos tão rápido? Todo dia, todo dia que eu revelo a mágica é muito simples, cara. Tu investe em apartamentos na planta, paga a entrada parcelada. Se você tem uma capacidade de pagamento de 2.000 por mês, você tem uma altíssima chance de qualificar para poder investir nesse tipo de apartamento. E calcula para que as rendas dos imóveis que você compra paguem a prestação do financiamento que você pede. Pronto, simples assim. Passaram 3 anos, você vai para o segundo. Passaram 3 anos, vai para o terceiro. Só que entre que você começou e vai para o terceiro, já passaram 8 anos. Então o apartamento talvez já se valorizou. O que eu fiz foi um pouquinho mais agressivo, bem mais agressivo na real, mais arriscado também. Eu não comprei um apartamento. Quando eu vi que tinha oportunidade, eu fui e comprei os 5 apartamentos de vez. Quando eu vi que eu conseguia pagar parcela de 2.000, quanto que é a parcela? 2.000. Beleza, me dá 5. E eu me preparei por 3 anos para conseguir um financiamento por esse valor ali. E dei um jeito para conseguir esse financiamento, tá? Não foi tão fácil. Mas É, pagar a parcela e a entrada de 5 apartamentos, Ignacio? é, Como é que você quando, conseguiu? pois é, eu me recuperei financeiramente, comecei a ganhar dinheiro, minha Uhum, renda aumentou uhum. rápido, Ah, comecei a sim, vender então. apartamentos, entendeu? Minha vida começou a melhorar financeiramente, mas a minha meta estava super clara. A primeira coisa que eu fiz foi quando começou a entrar dinheiro, o que acontece com a maioria das famílias? Eu comecei a ganhar, sei lá, 50.000 por mês. Então, o que que eu fiz com esse dinheiro? Eu gastei no início, na empolgação, gastei, paguei dívidas aqui e ali, fiquei bem. Imediatamente depois disso, quando vi a chance, pum, comprei os 5 apartamentos e paguei as 5 entradas simultâneas. Tá louco, Inácio? Pois é, foi super agressivo. Por quê? Porque eu tinha um desespero pela segurança. E vou te falar, foi bem difícil conseguir 5 financiamentos simultâneos. Uhum. Foi complicado, mas consegui. Tá. Mas a gente tá falando aqui com a nossa audiência aqui que Não está. consegue ter 5 apartamentos de Quantos vez. que ganham 50 mil, né? Poucos aqui. Não consegue. Hum. Sim, Não tem dinheiro guardado, por exemplo, né? Como é que eles poderiam, então, do jeito que, usar o imóvel para garantir o futuro da sua família? do jeito que eu acabei de Mesmo. falar, né? Tu começa pequeno. Esse aqui é outro grande erro. Começar grande. Eu comecei com 5 porque eu vi a possibilidade, eu vi a oportunidade e eu aproveitei. Ah, mas quem não tem essa possibilidade, não ganha 50.000, se lá ganhar 8.000, 10.000, 15.000, 20.000 ou 30.000 reais, cara, ele paga a parcela de 2.000 por um período de 36 meses, que é o período de obra de um apartamento quando você compra ele na planta. Na entrega daquele apartamento, você faz o financiamento bancário. Você faz calculadamente tal que as rendas daquele imóvel paguem a prestação. Quando você consegue fazer isso, começa a pagar a entrada do próximo em 36 parcelas. Para quando chega o momento do financiamento do segundo apartamento, a entrega do segundo apartamento, o primeiro apartamento já está alugado há 3 anos. Já recebe rendas. Essas rendas fazem parte da sua renda. Mas também tem o financiamento? Só que o financiamento é menor do que a renda. E, portanto, você recupera a sua capacidade de financiamento. E vai para o segundo, e logo para o terceiro, e para o quarto, e por aí vai. A velocidade, sabe o que define a velocidade de investimento? Define a velocidade de investimento. Uhum. Não é a taxa de juros, que é importante, mas não determinante. O que define a velocidade, que tão rápido você consegue aquela aposentadoria, garantizar o futuro dos seus filhos, a educação de um filho. Um filho, um apartamento. Tem muita gente que faz isso. De fato, o Leandro, nosso parceiro, ele tem apartamentos que são destinados para a educação dos filhos dele. Ele começa a preparar a aposentadoria do filho baseado nisso, no apartamento.
A velocidade está definida por que tão rápido você consegue pagar a entrada. Quanto rápido eu consigo pagar a entrada? Sim? Vamos supor que você tenha poupança. Paga a entrada à vista. Entrega imediata. Vá com o primeiro. A partir dali vai como o segundo. Mas como vai comprar o segundo se você não tem poupança? Parou por aí então? Não, né? Porque pronta entrega, a entrada tem que ser pago imediato, claro. Correto. Esse é um caminho, não Uhum, necessariamente o único. Tu uhum. poderia comprar ou negociar com a incorporadora uma entrega futura, né? E pagar à vista, não falo uma entrada à vista, e para comprar um segundo apartamento e pagar o segundo apartamento nas parcelas que a incorporadora te oferece. E chegar na data de entrada daquele prédio com dois apartamentos. Você vai ter que calcular para fazer dois financiamentos simultâneos. Não é tão fácil. Vai ter que ter as rendas necessárias, vai ter que explicar para o banco que eles são apartamentos de investimento, que foi o caminho que eu fiz. Eu, eu falei para o banco, esses não são apartamentos para morar, esses são apartamentos de investimento. E, Então, e o banco então, me diz, beleza, só que eu vou te financiar, sei lá, 70% certo. ou 60%. Uma coisa que tu falou aqui que para mim demorou um pouco para entender é sobre essa diferença da entrada, né? Um apartamento Hum, que é financiado, na média, aí a gente tem que pagar aí de 20 a 30% da entrada, né? Ou seja, do valor do apartamento, porque o resto vai ser financiado pelo banco. Então, se o apartamento já está pronto, óbvio, para poder comprar ele, você vai pegar, tem que ter esse dinheiro no ato, correto, né? O ato é 100% da entrada, correto. né? O que a gente está falando aqui, que o Ignacio falou, que para mim foi uma Começa bem. expansão de consciência, tu também vai ter que pagar esses 30% quando for comprar um apartamento em planta. No entanto, ele só vai ser entregue, só vai ter que ser financiado quando as chaves forem realmente entregues e que é na média uns 3 anos É, de construção se você compra numa etapa boa. aham, Então, ou seja, tu tem 3 anos para pagar esses 30%. Então, a entrada são esses 30%, mas não necessariamente a entrada é no primeiro dia quando tu assina o contrato de compra e venda. correto, Isso aí é uma questão de, ali pode ser o ato, que pode ser negociado, o que a gente está falando aqui pode ser até parcelado durante todo esse processo aí, correto. né? Então, isso para mim Então, realmente é um... E a gente está falando aqui que, ou seja, se para quem não tem dinheiro guardado, não tem poupança, que é 90% dos brasileiros, uhum, é uma grande possibilidade de você correto. comprar com baixo parcela, porque quanto mais passado, vamos dar um exemplo aqui, um Uhum, apartamento de 300 mil, dá 30%, 90 mil, estamos falando aí de uma parcela de R$ 2.500 por mês uhum, dessa entrada, para quando chegar lá na entrega das chaves, ser financiado 70% pelo banco e provavelmente, que é o que a gente está propondo aqui, né? Se tiver for um apartamento bem localizado, numa estratégia que a gente ensina, vai fazer com que a parcela do aluguel seja coberta, a uhum. parcela do financiamento seja coberta pelo valor do aluguel e até tenha saldo aí, um fluxo de caixa para ele ajudar no No próximo próximo. É, investimento. isso é interessante, tá? Ah, é. Então, mais importante do que poupanças, para mim, é capacidade de pagamento mensal. Ou capacidade de pagar boleto. Ou Se você. seja, quanto você consegue pagar por mês Quanto ali você consegue pagar por desse mês? dinheiro que a gente sabe que muito se perde, né? Eu Muito. tenho um colega Bah. que recentemente ele não sabia desse nosso projeto aqui e ele comprou um lote em condomínio, Uhum, tá pagando lá condomínio por mês porque já tá pronto, uhum, né? E aí eu perguntei, cara, e aí, vai construir, vai morar agora num condomínio fechado e tal? Daí ele assim, não, cara, é porque eu não consigo guardar dinheiro, foi o jeito que eu achei de poder criar patrimônio uhum. investindo em imóveis, né? Eu falei, cara, engraçado, não consegue guardar poupança, Não. Mas consegue pagar. mas consegue pagar o boleto mensal do financiamento que ele fez para ter aquele negócio e ele tá super feliz. Sabe por quê? Porque boleto é obrigatório. Alguma coisa acontece na cabeça da gente. É uma reestrutura da economia familiar. É Sim, um sim. compromisso obrigatório. Ele e a esposa dele se estruturaram, Correto? O outro é. não mudaram o padrão de vida. Nada. Esse dinheiro tava lá já. Porque as famílias gastam muito dinheiro sem saber. E se não acredita em mim, você lembra da última vez que você recebeu um aumento de salário?
Se você tivesse que voltar naquele padrão de vida, conseguiria? Sim. É difícil, Uhum, uhum, mas tu melhorou o teu padrão de vida muito? Quanto melhoraria, quanto melhoraria teu padrão de vida se você ganhar R$ 2.000 a mais? uhum, uhum. E se eu te passasse R$ 2.000 a mais, você investiria? Ou você gastaria e não lembraria de que gastou? 90%, se não é quase 100% das pessoas que não têm esse nível de consciência em relação ou maturidade em relação a investimento imobiliário e aposentadoria e cuidar dos filhos. Eu só entrei nesse nível de consciência porque eu quebrei. E eu me senti vulnerável. Puxa, saí da minha zona de conforto. Se isso não tivesse acontecido, talvez eu ainda não teria mais apartamentos. Teria só aquele apartamentinho pequenininho. Porque eu não percebi que o meu poder estava na capacidade de pagamento. Esse apartamento eu já tinha pagado a parcela. Durante 10 anos eu poderia ter comprado um segundo, um terceiro, e não comprei, não sabia. Porque pensei que para poder comprar outro apartamento precisava de ter poupança. E não tinha. Uhum, uhum. Então, E se você tem poupança, pensa comigo, se tem poupança, você vai poder potencializar seu primeiro investimento, seu primeiro ciclo de investimento. Seu segundo apartamento vai depender da sua capacidade de pagar a entrada em parcelas, capacidade de pagar boleto. Portanto, a velocidade que você consegue ser aposentar depende de boleto. Muito mais do que poupanças. boleto. Muito mais do que de renda. Uhum. Tem gente que ganha 10 mil e consegue fazer poupança por 4 mil. Sim, sim. Tem gente que ganha 50 mil e não consegue fazer poupança nenhuma. Tá falando de 4.000, já poderia estar investindo em dois apartamentos. Ou Interessante. dois de. Então tem gente por aí falando, não, quando eu ganhe mais, Uhum, aí vou investir. Falso. Tu vai ganhar mais, vai gastar mais. Vai ganhar mais, vai gastar mais. Cara, aconteceu comigo. uhum. E Então é interessante, né? Se a gente pensar aqui que a gente, para garantir então o futuro, vamos voltar aqui para nosso tópico, concluir aqui, para garantir o futuro da sua família. Então, se a gente construir essa carteira de imóveis, Uhum, né? Passando dessas entradas no lugar estratégico, em que depois você aprenda a fazer com que ele se pague sozinho, uhum. né? Mas ele está financiado. E você consegue, de novo, recuperar o potencial de financiamento. Já entra no segundo. Questão de 10 anos, você já pode estar no quarto imóvel, Sim, entre né? 8 e E 12 se anos. porventura você vinha a faltar, ele está todo segurado com. Isto. Ou seja, você deixa um patrimônio em 10 Faz. anos já 4 imóveis, né? Pelo, pelo que a gente acredita aí, uns 300, uns 3 mil de aluguel cada um, Mais ou menos. né? Como não vai estar mais cobrindo É, mais financiamento, a gente vai estar é. falando aí com uma renda aí de 12 mil, Não é ruim. né? Não é milionário, Ainda, mas é uma vida boa. sim. É E uma que, qualidade e de que vida. e se passando uma educação para os filhos, para a família, Sim. continua esse ciclo, só vai se multiplicar exponencialmente, né? É bem interessante o Então tá fenômeno. bom. E, então quem, Inácio, pra gente que se quiser fazer um convite aí para quem se interessou por esse Cara, assunto, que é garantir o futuro da sua família, quando não estiver mais aqui, seguindo esse mecanismo de imóveis, apartamentos que se pagam sozinho, né, com parcelas aí que cabem no seu bolso. meu Que... convite é o seguinte, não sei para qual câmara, senhor diretor. Aí no meio, aqui, tá? Meu convite é o seguinte. Cara, se tu tá insatisfeito de alguma forma na tua vida e tá querendo garantir teu futuro e tá pensando que quizás talvez o investimento imobiliário poderia ser teu caminho, como foi para mim, o convite é você participar do próximo workshop que a gente está preparando. Dependendo do dia e hora que você está olhando esse vídeo, com certeza a gente vai estar preparando alguma coisa especial. Os links vão estar disponíveis na descrição do vídeo. Participe das aulas que a gente prepara. O workshop não é outra coisa que 3 aulas. Que de momento, no momento que a gente está gravando esse vídeo, são gratuitas, tá? Não sabemos se no futuro a gente vai cobrar. Nem quanto vamos cobrar. Do momento, são gratuitas. E a gente. O que nós fazemos aqui no método 203 com o Carlos? Estamos todo dia, o santo dia,
procurando oportunidades de investimento. Quando a gente encontra essas oportunidades, faz o impossível para comunicar para toda a comunidade que essa oportunidade existe. E em determinado dia e hora, essa oportunidade é aberta para os membros da comunidade. Geralmente, quem aproveita essas oportunidades é quem se preparou antecipadamente. É como um cantante, ou um esportista que vai para as Olimpíadas. Quem que participa, quem se preparou com antecipação. Tu não chega nas Olimpíadas assim da noite para o dia. Tu se prepara para chegar até lá. É um investimento imobiliário muito parecido. Tem que se preparar com antecipação. Olha um podcast, entra na comunidade, olha a aula 1, depois a aula 2, a 3. Ah, faz sentido. E aí, pum. Esse é o caminho, cara. Esse caminho. E também, dependendo do momento, também na descrição do vídeo vai ter um link para se a pessoa tiver interessada em saber qual oferta que a gente está tendo no momento, né? Ou conversar com algum dos nossos analistas Ah, essa também é financeiros, boa. né? Você também vai ter o clique ali para agendar uma sessão estratégica gratuita. No momento pode ser Ótimo. gratuita. E é isso. Então, a gente espera você no próximo podcast. É um Se prazer. suscreve, compartilhe Compartilha. e faça tudo o possível por. Cara, nosso trabalho é encontrar a oportunidade e fazer o trabalho de compartilhar ele. O teu trabalho de comunicar ele. Criar o conteúdo para você ficar sabendo. O teu trabalho como membro da comunidade não é só nos seguir aqui no nosso canal de rede social. Compartilhe com teu círculo cercano. Olha, eu demorei uma perturbadora quantidade de horas para poder entender isso aqui e tentar explicar de uma forma relativamente simples. Mesmo assim, não consigo explicar muitas vezes. A gente está quanto tempo junto? Quase um ano. Sim. Sei lá, 8 meses trabalhando juntos e ainda tem muita coisa que não conseguimos nos alinhar. Ou tem coisa para descobrir no investimento imobiliário. Imagina você que só nos assistiu por uns curtos minutos. Você tentar explicar para uma outra pessoa. É como se você, médico, me explica uma enfermidade e eu tento explicar para uma outra pessoa. Estou com dificuldade, não consigo explicar. Então, melhor você compartilha o vídeo, problema resolvido. Até mais.